crianças! Tudo bem, crianças? Então hoje nós estamos aqui outra vez para mais uma aula. Agora nós vamos cantar. Então vamos todos animados. Estão sentados? Se tiver, levanta, porque nós vamos cantar bem animados, tá bom? E vamos fazer gestos. Mais um louvor e vamos louvar o Senhor, que vocês já conhecem, crianças, eu tenho certeza. Andando nos caminhos do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus, tá bom? Vamos fechar os olhos? Oremos. Senhor Deus, Papai querido, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, pelos cânticos que nós cantamos agora. Obrigada, Senhor Deus. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja com esta aula, Senhor Deus, que nós vamos aprender agora. Esteja, meu Pai, com cada criança que está em suas casas, Senhor Deus, com seus pais, com todos os seus parentes, Senhor Deus, dando saúde e abençoando nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Crianças, vocês lembram do nosso versículo da última aula?
Quem lembra? Nosso versículo de hoje está na Bíblia. Eu vou relembrar esse versículo. Então pega a sua Bíblia aí. Se você não sabe ler, aí você pede para a mamãe te ajudar. O nosso versículo está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. E a parte B do versículo. Então vamos lá? É melhor obedecer a Deus. Lembrou? Então vamos lá, outra vez. 1 Samuel 15, 22. Parte B. É melhor obedecer a Deus. E agora nós vamos ouvir uma história de uma pessoa que obedeceu a Deus. Esse versículo é só para lembrar que nós ensinamos na última aula, tá bom? Então a tia Raquel vai contar uma história e vamos ficar, olha, bem atento, porque é muito legal, tá bom? Olá, crianças, que bom estar louvando a Deus com vocês e o momento da nossa história. E como a tia Raquel gosta de falar, a nossa história sempre encontra na palavra de Deus, na Bíblia, não é? O livro mais importante. E antes de eu começar essa história, eu queria perguntar para vocês: vocês têm um amigo? Um amigo que você gosta de brincar, que você gosta de conversar? E alguém na nossa história de hoje, ele confiava muito em Deus. E ele também era muito obediente. Será que vocês obedecem quando a mamãe fala pela primeira vez? Joãozinha, Joaninha, vem aqui pegar seus brinquedos. Ah, já vou, mãe. Nós temos que obedecer. A primeira vez quando a mãe fala, nós temos que obedecê-la para ajudá-la. Mas nessa história que hoje eu vou contar é sobre Abraão, Sara e o Ló, certo? E eu já vou conversar sobre isso, mas antes disso, eu vou ler um trechinho da nossa palavra de Deus que está nos dizendo assim, que essa história não é inventada pela nossa sala de aula, mas sim na Bíblia, que é a palavra do Senhor, que é o livro mais importante que temos, que se encontra em Gênesis, capítulo 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, e lá da tua casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, e te farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, e sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em outras palavras, alguém que vai fazer mal para eles, Deus iria dar um castigo para eles, né? Mas ele falou: aqueles que vão fazer o bem para você, eu vou fazer o bem também, né? E Deus, ele estava protegendo Abraão e a sua família. Como diz na Bíblia, a tia Raquel vai começar a contar a história. Deus falou assim: Abraão, quero que saia da sua cidade chamada Ur. Ur é onde Abraão morava, com sua família. A Sara era sua esposa, né? E tinha animais, servos. Ele era um homem muito rico, então ele tinha muitos animais. Só que quando Deus falou assim: eu quero que você saia e vai para um lugar. Só que Abraão não sabia para onde. Já pensou? Você está morando aqui em São Paulo. Aí vamos supor que Deus iria chegar para você: eu quero que você vá para o outro lado do mundo, mas você não sabe o lugar, que tipo de pessoas, o que você iria encontrar. E ele tinha uma casa, uma tenda, ele morava assim, umas tendas, a tia colocou aqui, umas tendas bonitas. E ele estava lá com os seus animaizinhos, feliz, era um lugar muito bom. Mas sabe o que ele falou, gente? Não quero ir não, Deus. Será que ele falou isso? Será, Bíblia? Será que ele falou isso, Bíblia?
Eu acho que não, hein, gente? Ele obedeceu na hora. Sim, irei. Falou para sua esposa Sara, nós iremos mudar para um lugar que Deus irá nos enviar. Aí ele falou para Sara, mas Ló queria ir com eles. Ele pegou também todas as suas coisas e foram. E sabe, na viagem, eles estavam viajando, né, caminhando. Na viagem, eles chegaram num lugar onde tinha perto de um riozinho, cheio de alimentos. E estava bem aqui, mas viajaram, até que chegaram na cidade, sabe da onde? Canaã. Era uma cidade que Deus falou assim, ele falava com ele, olha, se vocês não se preocupem que eu vou estar contigo. Como é importante a gente confiar no Senhor, né? Confiar que Ele vai nos cuidar, que não vai haver assim perigo nenhum, não vai ter perigo nenhum. Ele vai nos cuidar. Ele chegou lá e ficou um tempo nessa cidade de Canaã. Ficou um bom tempo. Só que aconteceu uma coisa terrível nessa cidade, gente. Às vezes a gente não entende os planos do Senhor, mas a gente não precisa entender tudo. E sabe o que aconteceu naquela cidade? Eles ficaram um bom tempo lá, só que teve uma fome tão grande, mas tão grande que eles não conseguiam pescar nenhum peixe, igual tem uns peixinhos aqui, ó. Não conseguiram pescar, não conseguiram criar seus animais. Aí Deus falou assim, vá para o Egito. E quando chegou lá, antes de chegar, olha, eu vou dizer uma coisa, nós somos seres humanos, e antes de eu falar essa parte, crianças, eu quero te dizer o seguinte, o pecado, vamos supor que aqui é nosso coraçãozinho, uma maçã, e na maçã, antes da tia continuar essa história, é o nosso coraçãozinho, e as minhoquinhas é que estragam a maçã. Aqui, quando o pecado entra, o roubo, aí também entra a inveja, né? Sabe que pecado que ele fez, Abraão? Ele estava com muito medo. Sabe por que ele estava com medo? Vocês querem saber por quê, Bíblia? Você sabe, né, Bíblia? Está aí na Bíblia, né? Você sabe muito bem. Mas ele estava com medo. Ele havia esquecido o que Deus havia prometido. Ele era muito obediente, confiava, mas olha, Abraão é uma história fascinante se vocês crianças escutarem, mas ele estava com medo porque a sua esposa era muito linda, era tão linda aos olhos que ele falou assim, ó, é o seguinte, lá no Egito tem um faraó e ele é considerado como se fosse um deus. Então tudo que ele mandava, todo mundo obedecia. Se ele gostasse de Sara, ele iria querer roubar Sara para ele e matar ainda o esposo, né? Ó, fala para qualquer pessoa que você se encontrar que eu sou o seu irmão, não o seu esposo, tá bom? A Sara, como era muito obediente, mulheres, a Sara, crianças, era uma mulher muito obediente a Abraão. Ela falou assim, sim, Senhor, irei fazer. A minhoquinha também, o ódio ela estraga, né? O pecado é tudo aquilo que deixa Deus triste. E também a inveja. Mas nesse caso, Abraão tinha cometido o pecado da mentira. Então chegando lá, Ló estava ali passeando, né? Estava passeando, vou colocar aqui. E chegou no Egito, Abraão e Sara. E o faraó olhou assim para eles. Eu sou Abraão e Sara. Eu gostei muito da Sara, né? Aí ele pegou a Sara, né? Desculpa, gente, eu saí daqui do... aí ele pegou a Sara e vou falar assim, eu quero tê-la como esposa. Mas... porque Deus sempre, Ele é paciente conosco, gente. Mesmo que Abraão falou mentira. E nós não devemos, vocês não acham, crianças, que Abraão deveria falar a verdade? Porque ele teria que saber que Deus iria cuidar. E Deus cuidou. No final da história, Faraó descobriu que
Sara era esposa de Abraão, certo? Aí ele consentiu, ele permitiu que eles se fossem. Mas antes disso, Deus mandou umas pragas para lá no Egito, né? De castigo por causa do pecado que aconteceu. Só que Deus é um Deus de uma palavra só. Ele abençoou e ele falou que faria Abraão pai de muitas nações, né? E no final da história, eles foram e saíram do Egito. E vocês vão ter que ir depois para uma outra lição, vocês vão perceber que depois vai ter outro tipo de história na outra aula que nós iremos dar. Mas, para continuar, que a tia aqui vai estar falando, eu queria compartilhar essa historinha que vão falar de um plano da salvação. Muitos de vocês já pediram para o Senhor Jesus entrar no seu coração. E havia um menininho que gostava de passear lá no parque, ele gostava. E ele tinha um guarda-chuva colorido, com muitas cores. Aí todas as crianças estavam passando. Quem será que é esse menininho que está correndo com esse guarda-chuva colorido? Ai, eu tô curiosa para saber o que é. Até que o menininho parou perto de um lugar e começou a contar a história do guarda-chuva colorido. E vocês sabem, crianças, que ele começou a falar primeiro da cor dourada, que representa, sabe o que é a cor dourada? O céu. E lá no céu não vai ter mentiras, o pecado. Como a tia acabou de mostrar, que o pecado ele destrói. Aquela maçã que eu acabei de mostrar é como se fosse o nosso coraçãozinho. Ele vai manchando, ele vai destruindo, ele vai entrando. A mentira, a inveja, né? Mas lá no céu não vai ter pecado nenhum. Mesmo que o pecado entrou com Adão e Eva, não haverá pecado. E outra coisa, crianças, lá terá ruas de ouro, um castelo, não vai ter tristeza, não vai ter morte, vai ser um lugar lindo. Mas para entrar lá, nós vamos ter que contar essa historinha, vocês precisam, e é uma coisa muito verdade, tá certo? E como a tia acabou de falar, que o pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Quando vocês vão na escola ou na sua casa mesmo, brigando, xingando, falando palavrões, palavras que não vêm do Senhor Jesus, e deixa Jesus muito triste, porque o pecado está lá, representando a cor escura, todo mundo brigando, fazendo amiguinha, não vou brincar com você não, pode ficar aí no cantinho, não quero brincar com você. Não, aí nós temos que ser obedientes também. Abraão tinha muitas qualidades são coisas boas que nós temos. Ele obedecia, ele confiou no Senhor, mas ele sentiu medo, ele esqueceu da promessa. Aí Deus, com a sua misericórdia, com o seu amor, perdoou e ainda abençoou Abraão. E ele, como nós, né? Fazemos coisa errada, mas pedimos perdão. E olha só o que aconteceu aqui nessa história. Aqui representa que Deus mandou seu único filho para que todo aquele que nele crê não se pereça, mas tenha a vida eterna. O que é vida eterna? É uma vida que depois daqui nunca vai acabar. Nós vamos morar no céu com o Senhor Jesus. Então foi preciso Deus morrer. Mas sabemos, criança, que ele ressuscitou no terceiro dia. No terceiro dia ele ressuscitou. E acontece que nós temos com o sangue dele, né, que limpou todos os nossos pecados, porque ele derramou seu sangue na cruz, né, a cor vermelha, derramou seu sangue. E para isso, crianças, sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que pedir perdão para Deus, limpar, porque só o sangue de Cristo que limpa os nossos pecados, porque o pecado ele separa nós de Deus. E para a gente ter a vida eterna, para ir para o céu, nós temos que reconhecer que nós nascemos pecadores, fazemos pecado, e no céu não entra com o pecado, entra a Bíblia.
temos que pedir perdão, né? E a tia vai falar uma coisa bem importante para aqueles que não conhecem Jesus ainda, que vocês possam falar com a tua boca, agora nesse momento, falar logo depois que a tia terminar, a gente vai fazer uma oração, pedir para Deus perdoar você, reconhecer que você é um pecador e que você quer que Jesus venha morar no seu coração, certo? Mas tia, depois disso, o que temos que fazer? Nós vamos orar, né? Logo que a tia falou, mas olha só, temos uma cor verde. Essa cor verde nos fala, sabe o que fala? Ela fala que depois que a gente aceita Jesus, nós temos que conhecer a Jesus. Como assim conhecer a Bíblia? Nós temos que ler a palavra do Senhor, ir na igreja. Tia Raquel, mas agora na pandemia, agora, né? Agora tá tudo diferente, né, tia? Tá tudo diferente. É pandemia agora, mas quando vocês voltar à igreja para fazer no culto, nós temos que querer ir na igreja. Agora vocês podem escutar nas suas casas, né? Nós temos irmãos aqui que estão servindo a Deus com a tecnologia, podendo transmitir essa aulinha para vocês para sua casa, para que vocês possam ter a palavra do Senhor com vocês, tá bom? Então, a verde significa isso, como as árvores e as plantinhas, elas crescem, não crescem? Nós temos que molhar, porque senão ela morre. É a mesma coisa a gente, não é só aceitar Jesus aí, andar por aí, não ler a Bíblia, não ir na igreja, não vai crescer. Aí você vai ficar fraquinho e não vai saber nada, né? Agora, tem um corinho que eu não vou ensinar hoje, mas que ele tem também uma coisa que eles falam. Primeiro eu queria que vocês vissem esse versículo aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer é se perder, mas que tenha a vida eterna. Isso que Deus quer. Você viu como que Deus é misericordioso com Abraão? Ele mentiu sim, ele pecou, mas Deus mesmo assim, ele não esqueceu da promessa. Ele com amor pegou o seu povo e para ele seguir o caminho, né? E tudo isso Deus faz para a gente. E aí na próxima vez, com outra oportunidade, aí que fala aqui, ó, meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, o seu precioso sangue, o seu precioso sangue, tão alvo assim se tornou. E diz na sua palavra que em ruas de ouro andarei, ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Então, um dia queremos morar com o Senhor, mas nós temos que pedir para o Senhor Jesus. Aqueles que ainda não conhecem, eu vou terminar com uma palavra de oração e vamos terminar essa linha. Lembre-se, para agradar o Senhor, peça perdão por seus pecados. Vamos falhar sim, vamos, mas nós temos que reconhecer que somos pecadores, tá bom? Então vamos orar ao Senhor, fechando os olhinhos e falando com o Senhor Jesus. E eu vou chamar aqui a irmã Anilda para fazer essa oração, que a irmã possa estar orando, a irmã Nilda, para aquelas crianças que fizeram a decisão, tá bom? Então, quem fez a decisão, quem convidou Jesus para entrar em seu coração, então pode repetir comigo, tá? Essa oração. Senhor Deus, Papai querido, obrigada, Senhor Deus, por ter dado o Senhor Jesus para morrer na cruz, Senhor Deus, por mim, Senhor, para limpar o meu pecado, Senhor. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando, que eu possa viver a minha vida inteira, Senhor Deus, para agradar a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém.